meu ponto é que os negócios eles também têm a sua parcela de responsabilidade em criar soluções, ou até em criar problemas também, Sim. né? Mas, assim, porque... E aí eu faço um paralelo com meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos. Acho que conforme os filhos vão crescendo, é de se esperar que eles façam o seu prato, eles lavem a louça. Eu acho que os investimentos de impacto eles chamam para uma maior maturidade dos negócios também, porque até hoje, até ontem, os negócios eles iam lá, comiam seu prato e falavam, a ONG precisa limpar, ou o governo precisa limpar, o que eu fiz. Mas na verdade o que me motiva mais do que se é filantropia ou não, é falar, os negócios também têm uma responsabilidade para deixar o mundo melhor do que eles encontraram. Então Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder. A gente está aqui em mais um episódio do Venture, dessa vez com o Daniel Iso. O Daniel ele é CEO da Vox Capital, uma das pessoas que mais entende de investimento de impacto no Brasil. Essa temporada a gente fez um pouquinho diferente. A gente, além de falar da história do empreendedorismo digital no Brasil, a gente também vai aprofundar em alguns temas. E no de hoje é investimento de impacto. O Daniel trabalha com isso desde 2009, antes de fundar a Vox. Desbravou esse mercado no Brasil e está muito legal. A gente trouxe temas como diferença sobre investimento de impacto e ESG, alguns cases de sucesso, como que essas coisas vão se desenvolver no futuro. Tá bem legal. Antes de mais nada, antes de começar o episódio, queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Minimal e a Verônica, que estão com a gente nessa temporada inteira. Falar para vocês que todos os episódios também estão lá no site da Snack, nas redes sociais, snack.co, Instagram, YouTube, LinkedIn. Acho que é isso. Bom episódio. Então, como a gente falou hoje, com a gente aqui o Daniel Iso, sócio fundador da Vox. Daniel, muito obrigado por aceitar participar desse nosso projeto. Bom, obrigado a vocês, Daniel Pietro, prazer estar aqui. Cara, vamos começar. Conta pra gente um pouco do começo da sua carreira e da sua trajetória profissional e a gente vai conversando daí. Cara, eu sou gestor, né? Eu sou gestor da Vox, um dos fundadores da Vox, mas eu não venho do mercado financeiro, né? Eu trabalhei no começo da minha carreira, eu trabalhei no Submarino, na época de startup, no final de 99, 2000. Era responsável por novos negócios, também pela área comercial por um tempo. Pós-Submarino, passei alguns anos na Johnson & Johnson do Brasil, na área de consumer. Então, aí também desenvolvimento de negócios, mas aí também fazendo a gestão de marcas. Por exemplo, fui gerente de Sundown, gerente de Band-Aid. E os últimos 2 anos que eu tive na Johnson & Johnson, eu estava cuidando... Na verdade, tive uma crise durante o processo. Eu estava cuidando de Sundown, que era uma das principais marcas lá da empresa. E de repente eu tive uma crise de trabalhar só pelo número. Seja pelo market share, seja pela receita, seja pelo meu salário. E fui buscar outras referências, consegui na época, pelo capital social que eu tinha na Johnson, criar uma área de novos negócios para a população de baixa renda. Era uma época que tinha o Prahalad, que estava falando da fortuna na base da pirâmide, usou até Casas Bahia como exemplo aqui do Brasil. E tinha um discípulo do Prahalad, que é o Stuart Hart, que o cara escreveu o BOP 2.0, Board of the Pyramid 2.0, que falava... Sim, conforme o Prahalad falou, tem uma fortuna na base da pirâmide, mas você só vai fazer negócio com essa turma se você fizer modelos ganha-ganha. Então você tem que ajudar as pessoas a subir da pobreza, melhorar a qualidade de vida. E aí dá para fazer negócios. Foi daí, aí veio uma luz e falei, dá pra. Então, porque naquela época, estou falando de 2007, 2006, 2007, o caminho natural seria ou você está em empresa ou você está em ONG. Cheguei a fazer algumas pesquisas, fui atrás de ONG, não me atraiu. Mas esse negócio de fazer negócios pensando em modelos ganha-ganha foi uma luz que surgiu. Comecei a fazer, tive o privilégio de poder fazer isso por 2 anos lá na Johnson & Johnson. Mas aí eu achei que não ia ser na escala, nem com o apoio total, todo que eu gostaria. Ainda era muito cedo para a própria empresa. Comecei a fazer alguns investimentos anjo, a entrar em contato com
vou chamar de ecossistema, as 3 pessoas que faziam negócios com impacto social em 2007, com um ecossistema de impacto, investi em alguns, e eu falei, poxa, aí teve um dia que eu falei, estava conversando com um dos negócios que eu investi, o cara falando dos desafios dele, eu falei, cara, que sonho que seria se esse fosse meu negócio, né? Ajudar esses empreendedores que querem causar impacto social. E aí teve um salto de fé, né? Isso em 2007, 2008, eu falei, cada vez mais vão ter negócios que vão se preocupar com o impacto. E é isso que eu quero fazer, apoiar essa turma a desenvolver o negócio deles, que é o que eu sei, e também ajudar a direcionar dinheiro para elas. Então essa foi a trajetória profissional até a Vox, que começa oficialmente em janeiro de 2009. Isso 13 anos atrás. 13 e meio agora. 13 e meio. Né? Quando já era o começo. Muito pouco se falava de impacto, né? Você se considera um dos desbravadores desse mercado voltado para startup, né? No Brasil? Ou você já via que lá já tinha alguma coisa? Cara, na época de concreto tinha a Artemisia, né? Que é a aceleradora, existe até hoje. Inclusive, a história é legal, né? A gente é co-irmãos. A fundadora da Artemisia, que é a Kelly, uma americana, ela é uma das cofundadoras da Vox comigo. Inclusive, foi através da Artemisia e do investimento num negócio que passou pela Artemisia que eu conheci a Kelly. Né? Mas sim, né? Não tinha nada, tinha Artemisia. Estava começando o Impact Hub, que é ainda também, né? Um coworking focado para negócios com impacto. Mas fora isso, não tinha. Então, tanto que meu sonho nunca foi empreender. Eu sou empreendedor da Vox, comecei a Vox, mas porque eu falei, putz, isso aqui precisa acontecer, quero que tenha mais negócio de impacto, mas não tenho para onde mandar currículo, né? Porque não existe ninguém. Então aí eu falei, pô, queria trabalhar num fundo que fizesse isso, mas não tem fundo que faz isso. Então vamos começar. Como foi começar? Como você foi atrás, né? Que é um negócio assim, vou começar um fundo de impacto, que é um negócio que só tem um. Cara, primeiro, vou falar aquelas coisas que... Se eu soubesse 2009, o que a gente ia ter que passar para chegar em 2022, talvez eu não tivesse feito. Não, mas você está já na mesa, já colocou o hino, mais um pouquinho, aí você passa 13 anos e meio. Mas... na verdade veio dessas experiências porque quando eu percebi que eu não ia ter condições de escalar da forma que eu gostaria, ou de ter o impacto que eu gostaria dentro da grande empresa, eu fui atrás dessa rede de pessoas que já estavam falando sobre isso no Brasil. Como eu falei, eram poucas, mas já estava começando a aparecer. Não fui certamente o primeiro a falar sobre isso. Então, da própria Artemisia, tinham alguns empreendedores lá. E eu falei, cara, meu sonho naquela época era estar próximo dessa turma que já estava fazendo isso, já estava trabalhando com isso. Então eu fiz investimentos anjo, que eu digo, mais para estar próximo da pessoa do que pensando exatamente no fundamento do negócio. Esses investimentos já direcionados para impacto. Só em startups que estavam com alguma... Na época tinha muita startup que estava fazendo uma proposta do impacto deles, foi onde começou os primeiros negócios de impacto do Brasil. Começaram como... eram empresas que queriam conectar os produtores locais, gente que já fazia ou artesanato ou produção cultural com os grandes centros. Né? Tinha uma que eu investi que é a Tecorro. Inclusive, uma história super legal, o Thiago Dalvi da Olist, a origem dele era numa empresa que chamava Solidarium, e Solidarium era uma pegada dessa, e ele foi pivotando até chegar ao Olist. Então o Thiago Dalvi era um dos caras que estava começando a partir da Aliança Empreendedora, que também já existia naquela época. Então eu investi em algumas, comecei a ficar próximo, e isso foi me abrindo a rede. O dia que eu estava conversando com um desses empreendedores, o Henrique Bussacos, que é um cara que hoje está no Impact Hub, ele estava contando a história dele, eu falei, cara, queria ajudar esse cara. E eu contei a ideia. Eu falei, poxa, Henrique, depois daquela sua fala, me deu a ideia de criar esse fundo de investimento em negócios sociais. A gente chamava de negócios sociais na época. Fundo de investimento em negócios sociais. Ele falou, cara, então, tem uma menina
que estava na reunião, e ela é tão discreta que eu nem percebi que ela estava na reunião. Ela falou, estava na reunião, que é fundadora da Artemisia, que é a Kelly. E ela está vendo os negócios que já estão passando pela Artemisia, precisando de dinheiro. E está pensando em fazer isso. Então assim, eu não acho que o jeito de eu criar, eu empreender, é um jeito que dá para recomendar. Porque para mim foi muito rápido e deu muita sorte. Porque ele já me apresentou a Kelly, e a Kelly, ela é americana, ela é muito próxima de um grupo empresário americano que já tinha comprometido o dinheiro para começar esse fundo. Então, meio que no dia seguinte que eu tive a ideia, comentei com o Henrique, ele me apresentou a Kelly, eu já achei minha primeira sócia e o investidor. Né? mas foi um acordo super legal. Fora isso, a Kelly conheceu o Antônio Moraes Neto, da família do Votorantim, que eu acho que eram as 3 únicas pessoas do Brasil que tinham isso na ideia. Ele estava na faculdade ainda. E o TCC dele na GV era sobre um fundo de investimento em negócios sociais. Então eu vim do meu caminho, a Kelly veio do caminho dela, ele veio do caminho dele, a gente se encontrou, sentou para discutir. E aí o acordo que a gente tinha com esse investidor, eu achei que também foi um acordo que foi muito bom para a Vox. Apesar de parecer muito restritivo, o cara falou, ó, tem aqui, acho que na época era $3 milhões. Esses $3 milhões vai servir para vocês operarem por uns 2 ou 3 anos. Eu não quero que vocês vão buscar mais dinheiro, quero que vocês testem o conceito. Vão para o mercado, façam alguns investimentos, descobrem o que funciona e o que não funciona, para depois, aí sim, a gente abrir e ir atrás de novos investimentos. Então era um dinheiro mais experimental no começo do que para buscar retorno. Total. Paciente. E a gente fez, né? E foi legal porque deu chance da gente... Porque a gente não... A discussão na época que a gente tinha era, será que os empreendedores que a gente quer apoiar são os investidores da... tem uma rede de empreendedorismo social da Ashoka, que é uma ONG famosa. Será que é empreendedor de ONG, tipo a Ashoka, que quer criar um modelo de negócio? Ou será que é empreendedor tipo Endeavor, mas que quer fazer impacto? Então a gente fez um pouco dos dois. Descobriu que o que mais fazia sentido para um capital com fins de lucro era o empreendedor da Endeavor, que estava pensando em escala, em fazer negócios escaláveis, grandes, mas que estava olhando para impacto também, mais do que o cara que estava migrando de ONG. Mas a gente só descobriu isso fazendo. Então a gente fez o cara da ONG que estava criando seu primeiro negócio, fez... E outra coisa que foi importante para a gente foi que durante esses anos a gente viajou muito, porque o tema investimento, o nome investimento de impacto, ele pegou em 2010. Então, quando a gente começou, a gente chamava Fundo de Investimento de Negócios Sociais, porque não tinha o nome investimento de impacto. O nome investimento de impacto, ele começa a pegar quando saiu um relatório do JP Morgan, em 2010, falando Impact Investments and Emerging Asset Class. Inclusive, eles chamavam de classe de ativos separado. O que hoje já caiu por terra, não é mais essa discussão, mas... Aí começou, e a gente aproveitou aquele começo para ir em tudo que tinha de conferência, aqueles primeiros dias, era aquela turminha que estava começando. Então, quando a gente foi captar o primeiro fundo a partir de 2011, o pessoal já conhecia. A gente era, tipo, em 3 anos, como não tinha ninguém, a gente era meio referência do fundo de impacto da América Latina. Não era nem do Brasil, né? Tinha gente, um cara do México e um cara da Colômbia. Os 3 principais fundos de impacto. Eu encontrava os caras 10 vezes por ano, nos mais variados lugares do mundo, era só nós 3. Então a gente virou referência. Mas isso ajudou muito quando a gente foi pro mercado aí para captar o fundo. Também. Mas tem uma coisa legal aí que você está contando, que acho que é importante marcar, é que a tua visão foi logo para investimento e não filantropia, ONG. Você acha, me parece que você teve essa convicção rápido e foi saudável. E acho que muita gente não tem essa reflexão. É isso mesmo? Foi. Inclusive antes da crise bater forte para mim, em 2004, 2005, eu falei, poxa, já estava começando a pegar, eu falei, deixa eu ver o que tem por aí. Só tinha ONG, fui conhecer o pessoal do Instituto Ethos, fui conhecer o pessoal do Instituto Acatu, conversei com uma pessoa que me ajudou com um mapa assim, de todo mundo que estava fazendo alguma coisa de filantropia ou de organizações de ONGs. Eu não achei que eu tinha o perfil para isso. Assim, eu não achei que, para mim, precisava ter aquele modelo que, putz, você tem que ter uma validação de um cliente, você tem que alguém que...
alguém que compra aquela sua solução. Eu achei que ficava uma coisa... o risco era ficar uma coisa de, eu pego o dinheiro daqui e aí eu implemento uma agenda e às vezes, como é que eu vou medir se aquela agenda é uma agenda que está alinhada, que as pessoas estão querendo, versus elas estão pagando para ter aquele acesso àquele produto. Então, assim, eu acho que tem um lugar de filantropia que os negócios de impacto nunca vão ocupar, porque tem modelos que tem soluções que você não consegue fazer com modelos de negócio, né? Você não consegue resolver fome com modelo de negócio, você não consegue fazer emergency relief com modelos de negócio. Mas tem uma área aí que eu acho que você oferecer produtos que a pessoa tem que pagar ou que alguém tem que pagar para implementar é uma super validação da proposta de valor. E meu perfil estava muito mais nesse lugar e de tentar buscar modelos que eram financeiramente sustentáveis ao longo do tempo e que se mantivessem, do que coisas que dependiam de programa ou de algum funder e que podiam mudar ao longo do tempo e que não tinham uma validação de mercado. Que está me lembrando bastante, te ouvindo uma fala até do Walter Schalka, CEO da Suzano, é bastante consciente desses temas. E ele provoca bastante, fala assim que filantropia é circunstancial. Acho que assim, tem momento, você tem que ir lá e atuar a dor pontual. E os negócios têm o poder de transformar a sociedade, né? Assim, por causa da perpetuidade que ele pode trazer, né? Sim, e eu concordo. E eu vou dar o outro lado também. Eu acho que também muito da minha motivação e por que também não segui filantropia é que eu acho que todo mundo, principalmente agora a gente está num momento que... Agora é mais fácil até de falar isso, é mais fácil de entender, né? A gente está num momento de emergência climática, a desigualdade está crescendo, você vai na rua de São Paulo, você sente, você vê, você teve a crise sanitária, né, com Covid, você está com diversas questões aí de estresse da sociedade. E meu ponto é que os negócios eles também têm a sua parcela de responsabilidade em criar soluções, ou até em criar problemas também, né? Mas, assim, porque... E aí eu faço um paralelo com meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos. Acho que conforme os filhos vão crescendo, é de se esperar que eles façam o seu prato, eles lavem a louça. Eu acho que os investimentos de impacto eles chamam para uma maior maturidade dos negócios também, porque... até hoje, até ontem, os negócios eles iam lá, comiam seu prato e falavam, a ONG precisa limpar, ou o governo precisa limpar, o que eu fiz. Mas, na verdade, o que me motiva, mais do que se é filantropia ou não, é falar, os negócios também têm uma responsabilidade para deixar o mundo melhor do que eles encontraram. Então, os negócios também deviam estar lavando sua louça, e não é só pagar imposto, sabe? Pagar imposto... eu pago imposto, mas aí eu deixo um buraco lá, né? Eu desvio um rio, mato uma cidade, e aí, tá aqui o imposto aqui, vai lá governo, resolve isso aqui, ou então vai lá minha fundação, resolve isso daqui. Então é um chamado também à responsabilidade que os negócios têm na criação e o que me chamava a atenção, e talvez seja uma resposta mais honesta do que não filantropia, é que os negócios hoje, eles... Para mim, desde 2009 já via isso, cara, é onde está o poder quase, né? Assim, onde o dinheiro circula, onde você consegue, tirando a burocracia, governo, política, nunca me interessou, mas se você fizer coisas através de modelos de negócio que tenham impacto, você transforma a sociedade mesmo. Sim. Então... é por aí que eu fui, assim, e nesse chamado de falar, poxa, negócios, olha, a gente também tem nossa parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo, não dá pra gente se eximir disso. E você acha que isso dos negócios lavarem a louça deles ali vai de encontro com uma teoria do capitalismo de que as empresas elas têm que maximizar o lucro para os seus acionistas finais, ou você acha que essas coisas são completamente conciliáveis ou até mais? Você acha que eles andam junto? Eu acho que é uma pergunta complexa. A gente pode pegar de vários caminhos. A questão é que a gente sempre, desde o começo da Vox, a gente falou, olha,
a gente não está criando alguma coisa para validar trade-offs. Então a gente fala, olha, o impacto ele não está aqui para reduzir o retorno. A gente acredita que dá para dar retornos competitivos pelo impacto, fazendo impacto. E a gente sempre acreditou que o Brasil era um dos melhores lugares para fazer isso. E porque... Eu vou chegar lá, tá? Eu tô dando uma volta, mas eu vou chegar lá. Porque, por um lado, você tem mercados grandes, é uma das 10, 11 maiores economias do mundo. Se for pegar mercado interno, está claramente entre os 10 maiores mercados internos. Mas, por outro lado, você tem aí a população muito mal servida em serviços básicos. Então, se você for falar de educação, mesmo os serviços financeiros, né? Você tem 40% dos brasileiros adultos subbancarizados. É um absurdo, né? Saúde. Mas também, e se você for pelo lado ambiental também, cara, a maior floresta, pulmão do mundo está aqui. Então, se for discutir oportunidade e essa intersecção entre os problemas e o tamanho do mercado, é onde cabe a proposta de investimentos de impacto, de negócio de impacto, ao nosso ver. Então, a gente sempre acreditou que, cara, se você fizer um negócio que efetivamente está resolvendo um problema ou mitigando um problema, entregando valor, você vai ter... imagina se você está falando de uma coisa de educação ou saúde ou serviços financeiros que muda para melhorar a vida das pessoas. Você tem lealdade de clientes, você tem uma imagem de marca, você vai atrair talento, você deveria também conseguir criar uma empresa mais resiliente e no longo prazo também com melhores resultados. Só que começou a acontecer, que eu não previa, isso na teoria, né? O nosso primeiro fundo foi muito... Está terminando, tem aí... nosso primeiro fundo tem a MagnaMed, que é uma empresa de ventilador pulmonar, que dos 7 mil ventiladores pulmonares que foram entregues para o SUS durante a pandemia, 5 mil vieram da MagnaMed. Caramba. Principalmente para hospitais de baixa renda, em regiões de baixa renda, onde você tem leitos de UTI desativados. Mas o fundo 2, que é o fundo de 2016, cara, ele está com um retorno aí de mais de 70% ao ano. Caramba. Já devolvemos o principal com 5 anos de fundo. Então, assim, se você for pegar todos os benchmarks, a gente está entre os 10% melhores fundos de VC do mundo da safra de 2016, se for pegar o PitchBook. E eu acho, a gente, vamos ver aí pelo fundo 3, a gente tem um co-investimento aqui juntos, né? Disclaimer na Octa, a Fox investiu na Octa. Mas uma coisa que a gente não previa e que começa a acontecer é que você não considerar o impacto que você está causando em relação aos seus stakeholders passou a ser um ponto cego na sua avaliação de risco como um gestor. E você vê isso claramente, porque assim, a sociedade está mais crítica. A turma está olhando para o que as empresas estão fazendo. Um escândalo não passa mais despercebido. E o pessoal está com lupa em cima das empresas. Então, quem achava que não se preocupar com outras coisas, com como você faz, com os impactos que você está causando na sua cadeia, com o tipo de produtos que você entrega, se você não está olhando isso, você está deixando um flanco aberto. Porque se você não olhar para isso, você vai fazer escolhas erradas, provavelmente, e isso vai afetar sua reputação, diminuir sua base de consumidor, talvez até você não vai conseguir mais crédito mais barato, você vai ser, né, blacklisted por alguns investidores. Então, o seu custo de capital pode aumentar. Então, o que tem a acontecer, você não vai conseguir atrair mais tanto talento. Né? O talento agora, principalmente as gerações mais novas, estão perguntando para quê, né? Eu lembro quando eu comecei como trainee, o meu chefe mandava, eu fazia, até buscava o carro dele na lavanderia. O cara me mandou buscar o carro dele no lava rápido. Fui, porque você respondia pro chefe. Agora o cara pergunta, mas por que eu vou fazer isso? Qual é o propósito disso? O que eu tô mudando? Né? Tá certo, né? Tô olhando pro pessoal mais nosso backstage aqui, concordando. Nossa gestão é complexa aqui. E tá certo. Então, assim, eu acho que se você não tá preocupado com isso, você vai ter mais dificuldade de conseguir acesso a pools de capital, você vai ter mais dificuldade de vender seu produto para o cliente, você vai ter mais dificuldade de atrair.
Então eu acho que a pergunta, ela começa a mudar, ela fala, poxa, como é que você vai dar um retorno competitivo se você não está cuidando dos impactos que você está causando no mundo? Eu acho que a gente está numa transição para isso. Acho que a pandemia acelerou essa discussão. Mas eu acho que o real trade-off hoje é você se preocupar só com o lucro de curto prazo e não olhar para os impactos que você está causando. Isso vai destruir valor no longo prazo. Ao contrário, se você está olhando para o impacto e gerenciando ele de forma a ser positivo, você está construindo uma marca para o longo prazo e que vai dar mais retorno para os seus investidores. É essa filosofia por trás. A gente tem alguns indícios de que isso pode estar começando a acontecer. Pegando nessa linha de que... Então, aí nesse sentido, eu concordo com o Milton Friedman, sabe? Mas para fazer negócio hoje, você não pode só olhar para o seu negócio, você tem que olhar para o resto. Mas para você dar retorno para os seus acionistas, você tem que olhar para mais coisas do que você olhava há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Não, e nessa linha, a gente conversou, a gente gosta muito de falar com a rede aqui da Snack, com os seguidores, o pessoal que acompanha nossos reportes. E aí, meio que casa com isso que você está falando, que dos questionamentos, vieram vários, a gente meio que conseguiu entender qual que era o questionamento e também o time aqui dentro ficou em discussão, cara, mas por que existe investimento de impacto? Uma pergunta muito comum por que todo negócio não é de impacto e por que precisa separar essa categoria investimento de impacto, dado tudo isso que você explicou pra gente? Você precisa começar de algum lugar, né? Eu acho que se você fala, olha, todo mundo... Porque precisa ter quem fala de impacto, porque hoje as pessoas não olham para o impacto quando decidem sua alocação. Você não vê uma análise de impacto normalmente num fundo de VC que não é de impacto. Você tá lá. Agora sim, porque assim, agora alguns dos LPs, os investidores, eles estão pedindo reportes, tanto que agora todo fundo tem seu gestor de ESG, né? Mesmo aqueles que nunca se preocuparam Esse com isso. Esse é um tema que a gente vai é entrar daqui a pouco. É bom. Eu acho que assim, demonstra um avanço. Mas o que a gente está falando lá na Vox agora, inclusive vai em linha essa pergunta, eu queria começar, eu acho que está numa hora que dá para começar a quebrar essa bolha de investimento, ou essa segmentação de investimento de impacto. Porque uma coisa que está ficando cada vez mais... Caiu a nossa ficha, todo investimento tem impacto. Tudo que você faz tem um impacto. Então, o problema é que... Aí eu vou para o mercado financeiro como um todo e depois a gente pode vir para venture. Mas o problema é que, assim, em algum momento a gente achou que era normal e benéfico, talvez tenha sido, para o mercado, dissociar o mercado financeiro do mundo real. Então, na sua plataforma de investimento, você vê o que no seu fundo? Primeiro, o nome do fundo você não entende o que é aquilo. DPQTO, 60 baianos. E quando você vai ver o que tem lá, você não sabe quais são os ativos que estão lá, na grande maioria das vezes. Então, você não sabe o que o seu dinheiro está ajudando a criar. E segundo, você só vê... você não vê o impacto, né? Você não sabe o que tem, você não vê o impacto. Você só vê o retorno versus algum tipo de benchmark. É 110 do CDI, 120 do Ibovespa. Mas aí você fala... Pô, meu dinheiro está... O fato é que o seu dinheiro, efetivamente, ele não fica parado. Ele está ajudando a financiar coisas. E quando o seu dinheiro financia coisas, ele está criando o mundo que você vive. Então, o exemplo que eu estou dando agora é... tem gente que está passando aqui pela Avenida Rebouças, que está aqui em São Paulo, que está cheio de prédios sendo... só prédios sendo... Você fala, nossa, não aguento mais prédios. Você vai ver no portfólio da pessoa, a pessoa tem fundo imobiliário. Mas eu não sabia, né? Porque... Talvez tenha um dos prédios da Rebouças esteja no seu fundo imobiliário, talvez não. Mas é isso, a gente não tem o costume de linkar o que está acontecendo no mundo com as escolhas de alocação. A gente só pensa... E não está errado porque é como a gente foi educado. A gente está aprendendo assim. A gente fala, olha, diversifique. Mas a gente não está falando, olha... O que a gente está falando de investimento de impacto aí, eu acho que quebra a bolha, fala diversifique... Né, coloque em gestores que você acredita e tente alinhar o seu dinheiro com os seus valores.
eu nem vou pro lugar de falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Vocês falaram, porque você pode falar, pô, eu adoro prédio. Então, cara, compra fundo imobiliário para ter mais prédio na Rebouças, porque eu quero esse mundo que aqui na Rebouças tem mais prédio. Mas não me vem falar que eu não quero prédio, invista no mundo. Porque assim, mas é que a gente dissociou. Sim. Então, o chamado é falar, olha, toda decisão de alocação de dinheiro, e eu vou até mais fundo, toda decisão de alocação de seu tempo para alguma coisa está ajudando a criar alguma coisa. Então, talvez as gerações mais novas já tenham percebido é que, por que eu estou fazendo esse trabalho? Porque eu estou dedicando tempo para criar alguma coisa, e eu estou perguntando se essa coisa é uma coisa que eu quero que exista no mundo. Então, eu acho que precisa se falar de investimento de impacto ainda, porque é um conceito, esse conceito, você precisa começar de alguma coisa. Falar, olha, tanto que o investimento de impacto, ele começa em 2016, 2017, quando começou a aparecer investimento de impacto, tinha um monte de gestor que chegava e falava, alguns, poxa, eu era de impacto e não sabia. Porque, olha, eu olho para o meu portfólio, tem um monte de coisa de impacto. E eu falava, amigão, né, se você não sabia que você era de impacto, você não era de impacto. Você tinha algumas externalidades positivas no seu portfólio. Porque o investimento de impacto, ele começa ele precede a alocação de dinheiro. Você fala, olha, eu vou colocar dinheiro nesse ativo, porque além do retorno financeiro, eu quero ver essa coisa específica. Desculpa, só interromper, porque a gente teve uma vivência, por causa da Vox, acabei fazendo uma experiência de impacto por causa da Octa, que é o marcar a intencionalidade do business. E da do negócio. Da mudança, exatamente. Então, eu ia chegar nesse ponto. Não, acho que só também marcando, acho que muito que você está falando é a intenção que está por trás das decisões. E, efetivamente, como você está registrando a teoria da mudança que vai acontecer por causa da tua intenção, né? As coisas estão casadas. Então, começa na intenção, fala, eu quero mudar, eu quero mudar isso aqui. E depois como eu vou mudar isso aqui? Eu preciso mudar de uma forma que o saldo seja positivo para a sociedade. Não dá para eu mudar e fazer uma poluição. Aos meus olhos, né? Porque também... mas daí cai numa... A gente está já derivando o próximo assunto, que é como medir isso. Mas é isso, assim, né? Acho que eu tive o benefício de ter essa vivência e a Octa tá trazendo isso pra gente no dia a dia, mas para quem não tá tendo essa vivência, é isso, né? Tem que vir da origem, a intenção de transformação e ela acontecer. Sim. E antes de entrar aí, que eu vou falar, o pessoal fala, invista pro seu futuro. Eu acho que a gente chegou num momento em que investir realmente pensando no futuro é pensando no que você está criando só, né? Porque não adianta eu ter milhões de reais na minha conta, bilhões de reais na minha conta, se cada vez meu muro tem que estar mais alto, meu carro tem que estar mais blindado, eu tenho menos lugares que eu me sinto seguro, assim, pensar no futuro, o que o ar eu não consigo respirar, né? Eu acho que pensar no futuro é ter essa intenção. Então eu olho e falo, que mundo que eu quero viver no futuro? Então começa daí, essa intencionalidade, assim, o que eu quero ver criado com isso. No caso da Octa, né, essa plataforma, esse marketplace de economia circular para o setor automobilístico, você fala, eu quero um mundo com mais sucata jogada por aí e cada vez mais gastando energia para produzir coisas novas, ou eu quero um mundo em que eu fecho esse ciclo e, putz, o carro acabou, eu uso as peças que dá para usar, o que é sucata eu mando para quem usa sucata para produzir outras coisas. Então, se você levar no limite essa primeira opção do mundo, que eu não me preocupo onde é que está o carro, sei lá, daqui a sei lá, 100, 200 anos que seja, a gente está tipo aquele filme do Wall-E, né? Que tá o robozinho matando lixo e mandando para o espaço, porque assim, não vai ter espaço, né? Você já tem quilômetros de plástico no mar, né? Você já tem mais plástico no mar do que peixe hoje. Então, assim, você leva para o limite algumas decisões, você fala, isso aqui não dá, ou não vai dar. E quando eu falo de pensar no futuro e essa intenção anterior, eu falo, tá bom, pode ser que na minha vida eu sobreviva, mas meu filho, meu neto,
meu bisneto. Então, hoje a gente está muito preocupado em falar, eu quero deixar uma herança para o meu neto, para o meu bisneto, eu quero que eles tenham uma vida boa, mas a vida boa também passa por a gente ter uma sociedade mais equilibrada, um meio ambiente mais saudável. Né? Então, sim. Então é colocar esse óculos no final das contas e tentar sentir essa intencionalidade no empreendedor, de falar, pô, eu quero resolver esse é um problema importante para mim. Sim. E eu sei que dá para fazer dinheiro com isso. É. Assim, e tem essa coisa, assim, a gente tenta tirar esse preconceito de que ou você faz dinheiro ou você faz o bem. Na verdade, você tem uma super oportunidade de negócio na Octa aqui, cara. Você tem um ativo que está sendo jogado fora, que tem gente querendo pagar para ter. E você tem um impacto ambiental positivo e também social, né? Porque você tem os catadores, o pessoal do desmanches. Então é meio que um lugar... Você tem várias possibilidades de criar modelos para gerar valor de onde hoje a gente não tem valor e criar um impacto positivo. Mas tudo começa de qual o problema que você quer resolver. E esse problema é um problema que vai deixar o mundo melhor. A solução desse problema vai deixar o mundo melhor ou não. E depois a evolução, né? Eu até acabei de interromper, pensando que é como você vai medindo isso. Né? Já na execução, e daí cai em outra polêmica, que a gente até recebe esses feedbacks ou não, é o universo, a paleta de metodologias de medição e de sopas de letrinha, né? Assim, acho que o Pietro comentou no começo. Eu falei, olha, 2010. Não foi você, foi uma conversa que eu tive hoje mais cedo. Falou, se você for pegar e parar, falar, a gente se chama e esse grupo de gestores que fazem o que a gente faz se reconhece debaixo de um nome de investimento de impacto desde 2010. 12 anos. É muito pouco tempo. Se você for pegar a história de standard, de demonstração financeira, levaram décadas para chegar no IFRS, nos modelos contábeis que tem hoje. A gente está nesse ponto. Para mim é um ponto que ainda precisa ser muito melhorado. Hoje o que a gente tem são alguns frames que todo mundo usa, mas a forma de medir ainda não é, de reportar, ainda você não tem um padrão. Então você não consegue verificar. É difícil você verificar. Então eu posso colocar no meu relatório, atendemos 1 milhão de pessoas, e você não tem uma KPMG validando como meu balanço, ela pode auditar. Apesar, né, de nada ser perfeito, mas você tem um certo arcabouço que você pode minimamente confiar. E você também não tem padrões, né? Eu consigo comparar isso com aquilo, né? Você tem iniciativas, mas o fator é que isso para reportar, né? Mas quando a gente olha do fundo pro negócio, eu acho que, e aí o que você estava falando, Daniel, da teoria da mudança. A teoria da mudança, para quem não sabe, ele pega desde o negócio que ele faz, sei lá, uma plataforma de economia circular para a indústria automotiva, e você fala, olha, eu quero reduzir pegada de carbono, né? Ou sei lá. Né? E aí você vai fazendo as relações causais que chegam até lá. Então, se eu faço isso para cá, e você determina indicadores nesses níveis. E você acompanha isso, né? Que servem, num primeiro nível serve de proxy, então você fala quantos carros. Mas depois você vai começando a ter noções de outcome. Você vai começando a outcome, que eu digo, de efetiva transformação. E quando você olha para o modelo de negócio, o que a gente percebeu usando a teoria da mudança é que quando você tem um negócio que o impacto está no core business dele, medir o impacto também é medir a proposta de valor do negócio. Então, se eu estou medindo um negócio, o impacto de um negócio que deveria ter impacto no core, e não tem impacto, o produto é ruim, o serviço é ruim, você pode melhorar. Se tem impacto, você pode usar para vender. Então, assim, tem um uso para vender mais, né, para marketing. Você tem um uso estratégico possível para essa informação de impacto para melhorar o negócio. Agora,
Vamos comparar a Octa com, sei lá, uma outra empresa do nosso fundo 3, com a Nude, de leite vegetal, ou com a Cellcoin, de serviços financeiros. A gente não consegue ainda, não tem um padrão. E aí a gente cai nesse lugar de sopa de letrinha, porque tem um monte de gente tentando fazer. Mas não tem ainda um arcabouço comum e que todo mundo concorde e use. Está se trabalhando nisso, eu sei, mas não temos ainda. Entre essas sopas de letrinha, algo que a gente estava conversando aqui antes de começar, de entrar, é que agora o termo ESG de uns anos para cá virou mais popularmente conhecido e ganhou. Tem um monte de fundo, tá vendo hoje, tem uma lista de dezenas de fundos que se denominam ESG no nome na CVM, e se cria essa confusão entre investimento de impacto e ESG. Toda empresa que é ESG também pode ser uma empresa de impacto. O que para você é a linha que difere essas duas coisas? Qual que é a diferença, ou de fato não tem, essas coisas se misturam? Pode, sei lá, uma definição, vou chamar de 1.0 aí, que pode ter suas exceções, mas quando a gente olha para ESG, a gente está falando de como a empresa está fazendo o que ela faz. Então, se ela está cuidando da cadeia de valor, se ela está respeitando os funcionários, se ela tem diversidade, se ela tem uma boa governança. Então, o jeito de fazer ser um jeito ético, responsável e que minimiza os impactos que ela causa através da operação. O impacto está olhando para o que a empresa faz. Então, os dois, eles são complementares, mas você pode ter uma empresa que é ótima de ESG. Eu vou falar aqui, mas assim, o exemplo que eu dou, aqui só entre nós... O negócio extrativista, assim, né? Vamos falar de algum negócio. Você pode ser uma empresa ótima de ESG, mas o seu produto é água gaseificada com açúcar para criança. Né? Ou você pode ser ótimo de impacto, mas a sua cadeia de valor você compra de empresa que usa trabalho escravo. Né? Pode ter. Então, você precisa das duas coisas, idealmente. Né? E uma complementa a outra. Mas são práticas que você tem que intencionalmente trabalhar juntos. Elas não vêm juntas, necessariamente. Uma empresa, se ela é de impacto, não dá para assumir que ela é boa de ESG também, se o produto dela tem de impacto. Então tem que trabalhar as duas coisas. Mas acho que a definição que você deu de ser um é como você faz, e o outro é o que você faz. Essa definição acho que é perfeita e exemplifica muito bem, né, as dúvidas que tinha. Mas você falou lá, a gente falou de intencionalidade. Só um ponto que eu queria voltar, que como você, Vox, determina em quem você pode investir, porque você tem ali a sua tese, você tem que seguir a sua tese, você tem que seus LPs investiram dinheiro numa tese. Como você determina a empresa que gera impacto no seu core? Porque olhando de fora, às vezes pelo discurso do fundador, você pode encaixar um impacto ali, muitas vezes. Então, eu sou um banco. Eu posso ser um banco que vai bancarizar os subbancarizados, gerar impacto com isso, ou eu posso só ser um banco que fala que vai gerar impacto. Como você, Vox, determina em quem você investe? Tá. Acho que esse é um ponto super importante. Então, hoje, quando as pessoas me perguntam se esse negócio tem impacto, ou esse negócio não é que tem impacto, perguntam, esse negócio é de impacto ou não é de impacto? Eu sempre respondo, depende. Que impacto que você quer causar? Então, de novo, volta para o começo. Então, depende da sua tese de impacto. Então, sei lá, eu não consigo olhar para um negócio. O que define é a intenção, ao meu ver, né? No meu olhar de gestor de impacto e representante de investimento de impacto, o que você queria causar quando você investiu. Então, tem que ter uma definição do impacto que você quer ter antes de você começar a investir. Então, eu quero ter esse impacto, mesmo que eu não concorde com você, que esse é um impacto... Não é que eu não concorde, mas não é um impacto que eu investiria. Mas se você fala, esse impacto que eu quero causar... e depois você acompanha isso.
eu acho que se acompanha com alguma métrica que você definiu, sim. mesmo que imperfeita, mas você acompanha com alguma métrica e toma decisões desalinhadas com isso. Uma coisa é você falar, eu quero ser um banco e estou desbancarizando. O banco que eu estou abrindo aqui agora é de impacto, tem impacto, porque eu quero ajudar a desbancarizar as pessoas. Aí no dia a dia você esquece, não está nem aí. Você não mede quantas pessoas... Então você vende uma coisa para quem já é bancarizado e quer converter o cara do outro banco para você. Aí eu vou falar, tá, você podia ter começado de impacto, mas você não está vivendo a sua tese. Então, eu acho que tem que estar inserido na governança e na forma como você toma decisão e como você acompanha. Da mesma forma que você acompanha o resultado financeiro, se você é de impacto, você tem que acompanhar algum tipo de métrica que serve como proxy para o seu impacto. E aquilo tem que ser uma decisão anterior. Agora, dá para mudar? Dá. Você pode falar, olha, em algum momento num planejamento estratégico, você fala, putz, eu acho que é importante decidir virar de impacto. E é essa transformação que a gente já causa essa transformação, a gente quer colocar isso como uma forma de gerir o nosso negócio efetivamente através dessas métricas de impacto. Dá para fazer isso. Mas quer dizer que em algum momento teve essa intenção, né? E não olhar para trás e falar, olha, a gente já era de impacto. É assim, a partir de agora a gente é de impacto porque a gente vai medir isso aqui também, isso vai ser importante. A gente vai valorizar, vai remunerar também de acordo, sei lá o que você coloca lá. Lá atrás era só externalidade positiva. Lá atrás era uma externalidade positiva. E até completando a resposta e testemunho de quem viveu o outro lado, né? A gente falou de Octa tantas vezes, não sei se ficou claro, mas assim, a Octa é uma empresa criada aqui na Fisher, que o Daniel é o sócio Fisher responsável. Foi criada aqui na Fisher junto com o Arthur Rufino, para promover a circularidade no setor automotivo e a investida da Vox também. Então, por isso que a gente está falando de Octa o tempo inteiro aqui. Mas daí, trazendo em contexto, acho que tem duas coisas que pra gente foi muito verdade. Um processo de vocês de conhecer o time empreendedor e o negócio é mais longo. Então, a gente teve uma sorte de conhecer o Rafa, o pessoal da Vox, quando a gente estava fazendo na pré-seed, antes da rodada subsequente, que é a seed que vocês entraram. E então foi uma evolução de conversa. Hoje em dia, no ecossistema, o empreendedor entende essa necessidade, mas acho que a gente reforça que acho que impacto, a minha percepção é mais importante ainda. E o segundo, acho que também é legal ter o testemunho, a gente fazia meio que uma seleção reversa do investidor. E não sei se você lembra, a gente convidou vocês para ir no desmanche. E foram. Pra gente foi clássico o momento, porque na verdade a gente convidava todo mundo. E só 2 fundos foram. A gente falou com os 40 fundos. E pra gente é um momento de verdade. Claro que não é todo fundo que a gente falava que era de impacto. Claro. A gente sabia, mas aí era a nossa pergunta para ver como realmente o fundo tinha interesse no problema que a gente quer resolver. E a gente até hoje brinca na visita que vocês fizeram, não sei se vocês lembram que a gente faz um roteiro do mais... É um roteiro clássico. Clássico! do mais desestruturado até o mais sofisticado, e a gente parou num super desestruturado e tinha 2 cachorros vira-lata lá no pátio. Não sei se eu lembro. Que a gente até hoje, a gente vai lá sempre, tem o caramelo, o chocolate, os cachorros. A gente já deu o apelido de vocês tirando foto com o cachorro no pé de vocês. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro da foto. Dos cachorros, mas eles eram bonzinhos. Né? Então, eles estão acostumados com visita, né? Você não lembraria. Mas esses dois, pra gente foi bem emblemático, esses dois. Assim, tem um desafio aí, né, Daniel? Porque a gente tem uma questão nossa também filosófica da Vox, que fala, poxa, se eu estou nessa classe de ativos que é VC, mesmo sendo de impacto, ainda estou numa classe de ativos, né? Eu coloquei impacto para fazer VC, então eu estou atraindo os mesmos LPs dos outros fundos de gestão, conversando com a mesma turma. Então eu preciso ser competitivo como VC também. Então não é sempre que a gente consegue fazer tão profundamente. A gente tem uma etapa a mais que aí é obrigatória, que é a teoria da mudança. Sim. E algumas cláusulas de, poxa, você acompanhar as métricas. Então tem algumas cláusulas. Então o nosso term sheet é um pouquinho diferente. Mas que
que aí eu nem considero que tem uma seleção adversa, porque o cara que não está afim de fazer isso, para mim, fala, putz, uma hora esse não é de impacto, uma hora isso aqui vai para outro lugar e tudo bem, vai lá, valeu. Né? Mas no caso de vocês foi bom ter tido esse tempo, efetivamente. Eu adorei. Aquela coisa, você fala, nossa, cara, vamos fazer aquele tour, vamos lá para... Foi Guarulhos, a rota né? de Guarulhos, a gente já sabe. O dia inteiro lá e tal. Mas vamos embora, mas eu acho que é importante. Foi importante para o nosso processo de decisão, porque a gente acabou investindo na Octa num estágio que é até um pouco mais cedo do que o que a gente costuma investir. Eu acho que muito por ter tido a oportunidade de visitar. Agora, e ver que tem, né? Tem coisa, né? Tem fundamento. Você comentou que você tem que ser... eu preciso ser competitivo como um VC. E aí me vem na cabeça, assim, você tem uma complexidade a mais do que um VC. Sim. Como que você encaixa isso? Porque todo VC já é complexo. Você analisar um negócio que está muito no começo e você ainda tem uma restrição a mais que outros VCs não têm. Ou você não vê dessa forma? Eu não vejo como restrição, né? Eu vou voltar àquele lugar que eu falo, poxa, se eu não estiver olhando o impacto hoje na complexidade que o mundo está, eu vou estar deixando de lado um componente importante de fator de risco, de atração de talento, atração de mais dinheiro, atração de cliente. Então, eu acredito realmente que a gente está olhando para negócios que tem mais, claro, na média, né? Porque a gente erra também, obviamente. Inclusive no assessment da intencionalidade, a gente erra também, né? Não tem jeito. Mas eu acho que na média, aquelas empresas que efetivamente, se você tiver alguém que está entregando valor real e com intenção de impacto, vão ser melhores negócios. Daí vem a nossa competitividade. E tem uma competitividade pro lado dos ativos, né, que a gente investe, mas tem uma competitividade pro lado do passivo, que é o legado que a gente está dando evidência que o cara está deixando. Então a gente está mostrando histórias, então a gente está entregando uma tier super competitiva, e o cara ainda pode ver que a transformação, ele conhece a Magali lá de Campo Limpo, ele conhece a Maria da Coxinha lá do interior do Ceará, então ele tem contato com o legado, a gente está chamando de legado mesmo, porque o legado que a pessoa está deixando quando investe em impacto, aí falando do lado dos investidores, é não só a TIR que vai servir para os seus descendentes, né, os seus consanguíneos, mas também o impacto que você deixa para os seus contemporâneos. Então, acho que você está se preocupando com os consanguíneos e para os contemporâneos, mas também com os seus consanguíneos na questão de impacto, deixando o mundo melhor. Então, efetivamente, você pode falar de legado quando você deixa algum impacto. Então, é esse o lado competitivo que a gente vê. Fora que, efetivamente, você vê um envolvimento mais real das pessoas que trabalham com as empresas que têm impacto. É menos aquele, tô vestindo a camisa, aí o cara me liga e fala, R$100 a mais. Tô vestindo outra camisa agora. Né? Fora, você consegue atrair mais gente que está efetivamente comprometida. Então, o nível de comprometimento e de turnover também é menor. Então, você consegue... Eu acho que vai ficar evidente ao ponto que hoje já os outros fundos de VC já têm seus gestores ESG lá dentro. Mas eu acho que você vai começar a ter que incluir isso para ser competitivo num mundo cada vez mais preocupado com os impactos que a gente está causando. Não tem volta, né, cara? O mundo não está ficando mais simples, né? E eu acho que a gente vai andar numa linha bem fina por muito tempo. Né? Mas nesse contexto, até você acha que o Brasil e Latam tem uma potência de ser uma referência de impacto, SG, por todo esse contexto? Tem uma parte perversa dessa potência, mas olhando como oportunidade social e ambiental. Eu acho que sim. Todas as geografias que têm essa configuração, né, de mercados grandes, muita gente e muito problema para resolver. Né? O empreendedor, né, na origem, é um cara que quer resolver algum problema, né, resolvedor de problema. Mas eu acho que, como a gente, você tem também lá o Sudeste Asiático, Índia, você tem
México também, África do Sul. Então, todos esses mercados grandes em desenvolvimento, acho que são potenciais grandes celeiros para soluções de impacto, consigam juntar negócio com impacto que causa, né? Mais difícil é você fazer isso na Suécia, por exemplo, né? Tem menos problemas sociais lá, né? E como que você enxerga? Ou também, desculpa, mas ou também no Haiti, entendeu? Que não tem mercado consumidor, entendeu? Para o Haiti, filantropia. Você tentar, através de filantropia, criar algum mercado para dali você... Então essa junção de problemas com mercados internos com tamanho robusto é onde está o ouro aí. E como que você vê a nossa maturidade em investimento de impacto frente ao resto do mundo? Cara, a gente ficou um pouco para trás, mas eu coloco muito dessa responsabilidade de ter ficado para trás no ambiente macro local, assim, né? Então, se você for ver pelos dados de mercado, números, o interesse por investimento de impacto começa a crescer mesmo a partir de 2014 no mundo. Então, você tem um relatório do GIIN, que é o Global Impact Investing Network, que em 2014, acho que é 2014, pode ser 2015, mas eles falam, tem 40 bi de dólares sobre gestão e impacto no mundo. Agora já passou de 1 tri. Então você dobra cada ano a partir de 2014. Se a gente lembrar 2014, bom, está assustadoramente parecida com hoje, mas em 2014 você tinha uma Selic altíssima, mas era uma Selic alta com a inflação baixa. Então a taxa real era muito alta. Se bem que hoje a gente está sofrendo a mesma coisa, né? O Brasil era só renda fixa, né? Tá voltando um pouco isso, mas apesar de não ser tão bom negócio quanto era antigamente. Você tinha instabilidade política, 2014 já foi aquela eleição Dilma-Aécio, que foi complicada, impeachment, a gente entrou numa recessão profunda. Então, eu lembro de muita gente vindo conversar comigo que queria começar coisas de impacto ou captar. Mesmo a gente, cara, o nosso segundo fundo, a gente suou sangue para captar trocado, assim. Então, enquanto o mundo estava florescendo o impacto e muita coisa nova acontecendo, o Brasil não conseguia tirar nada que não fosse renda fixa do papel. Então, isso tem um lado ruim, né? Obviamente, que o mercado não desenvolveu. Para a Vox tem um lado bom, porque uma coisa que a gente percebeu e que foi incrível, se você for para esses mercados que eu falei onde impacto tem potencial, todos eles você vai achar já de anos atrás diversos players. Tipo, a Índia tem centenas de players de impacto. O México tem dezenas. No Brasil ficou vocal só a Vox por muito tempo. Então a gente acabou virando uma referência meio desproporcional do tema para o tamanho do país e até para o tamanho de impacto, até o tamanho da Vox. O que a gente está tentando hoje, obviamente, aproveitar. Mas a gente ficou um pouco para trás, mas o que aconteceu foi, com a taxa de juros mais baixa, o mercado de capitais no Brasil como um todo super se desenvolveu, é incomparável. Então a Selic está alta, mas, cara, se abriu caixinhas que não dá para fechar mais. O brasileiro hoje investe em private equity, né? Os family offices investem em venture capital. Talvez eles estejam diminuindo a exposição, mas está exposto e vai continuar exposto. Pegaram gosto. Você já dá resultado. Eu lembro de um número, porque foi o ano que a gente fundou a Fisher. O investimento total no Brasil em venture capital foi de 247 milhões de dólares. Pois ano passado foi de 9 milhões. 9 bi. Né? Ano passado foi de 9,15 bi. Pois é. E aí esse ano talvez caia um pouco. Isso. E aí o pessoal falou, não, 2022 é um ano péssimo. Eu falei, não, cara, 2022 é o segundo melhor ano da história. Caiu para 7 bi. Nossa, que horror. É que 2021 foi bizarramente bom e já foi o dobro do que 2020. E você tem esse movimento aqui que está assustando um pouco as pessoas de ajuste dos valuations, né? Sim. Que eu vou falar a verdade, ainda bem, né? Ainda bem. Não, ainda bem, é verdade, porque assim, é difícil você sustentar que vale a pena pagar 100 vezes a receita anual, o ARR, né? Mas... É engraçado que na temporada passada, nesse mesmo podcast, a gente sentou aqui com o Anderson, com o Edson, com o Ale Vilela,
E os valuations ainda estavam altos. É. E aí eles falaram, não, isso uma hora vira, porque o mercado é cíclico e as coisas vão se ajustando. E agora a gente tá fazendo outro e o mercado de fato virou, aconteceu o que eles No intervalo de 6 meses só. No intervalo de 6 meses. Mas tava chegando perto. Você já Você olhava pra você e falava, e aí você já tinha o WeWork, você já tinha Uber, você já tinha umas coisas acontecendo aí que você fala, alguma hora vira mais sistêmico isso. Sim. Mas eu perdi minha... Mas assim, hoje a gente investe em então, mas agora a partir de 2000, porque cresceu o mercado de capitais como um todo, cresceu o interesse por impacto e a pandemia ela acelerou. Então deu uma acelerada. Assim, se você for pegar dados, tem um estudo da ANDE, que é do Aspen Network of Development Entrepreneurs, e da LAVICA, que é do Latin American Venture Capital Association, fez um estudo de 2020 ou 2021. O anterior tinha sido de 2 anos antes. Meio quase que multiplicou por 10 o dinheiro dedicado a impacto. E se você for pegar os últimos anos, cara, você tem aí o BTG lançou um fundo de private equity de impacto, a 20 lançou um fundo de impacto, você tem novas gestoras levantando agora o segundo fundo da Positive Ventures, tem a Rise Ventures levantando um fundo, Move Investimentos levantando um segundo fundo. Então antes você olhava, até 2018 tinha Vox e Move Investimentos. Agora já eu devo estar sendo injusto com alguns que eu não estou citando aqui, tem mais do que isso. Sim. Mas isso agora é do lado do investidor e do lado do empreendedor. Nos Estados Unidos, que é o tema mais antigo, já tem cases já de décadas. O caso clássico é até ali Whole Foods, né? Ben & Jerry, que o brasileiro está conhecendo agora. E isso para o mercado americano é um case, assim, você fala de impacto, Whole Foods, todo mundo vai lá e usa isso como referência. São 2 perguntas. Você já vê no Brasil negócios que são benchmarks e cases, e o que falta para a gente começar a criar isso em volume? Eu acho que ainda tá precisando, né, dos cases mais, mas assim, não... eu colocaria, por exemplo, um Ben & Jerry no mesmo lugar de Natura, sabe? Assim, eu não acho que é um negócio de impacto, né? É um negócio com SG e com... Ele tá lá quase chegando, né? Ele é um B Corp, né? A Natura também tá aí. Então, se você for pegar o Ben & Jerry, eu coloco Natura no mesmo lugar. Mas eu acho que eles estão aí numa linha meio cinzenta entre impacto e SG. Eu colocaria mais SG, mas eu super aceito quem tem o argumento de falar que é impacto. Eu acho que tá lá no meio. Mas eu acho que destrava com cases mesmo. E case puro sangue impacto a gente ainda não tem. A gente ainda está criando coisas que estão pipocando, surgindo. Eu acho que assim, eu coloco aqui, eles não viraram uma grande empresa, mas eu acho que assim, o legado que a MagnaMed, por exemplo, deixa após uma pandemia, cara, é incrível. Aqui os empreendedores eles não são tão bons de marketing assim, pessoal. Mas você tem aí a Sanar, que é uma de educação para profissionais de saúde do nosso portfólio, que está indo super bem. Você tem o Doutor Consulta, que não é do nosso portfólio, que já fez um barulhinho e surge com um propósito de impacto. Então, começa a ter algumas coisas. Mas, de novo, é um conceito super novo. Né? Você fala, você olha para trás, Ben & Jerry tem quantos anos? Ou 30, né? Então, você vai falar, as empresas que começaram falando, eu entendo o que é impacto, quero ser impacto, tem menos de 10 anos. O Doutor Consulta deve ter 9, 8 ou 10 anos no máximo. Então, tem chão. Eu vi hoje uma notícia, eles acabaram de levantar mais uma rodada, estão faturando 300 milhões de reais por ano. Está num caminho. Está num caminho. Né? Mas eu acho que precisa. Né? Não quero reduzir a importância disso, mas eu acho que com o tempo essas coisas vão começar a aparecer. E como que a gente incentiva cada vez mais? A ter cada vez mais startup? Não só ser de impacto, mas a questão da intencionalidade que você comentou, né? Olha, eu acho que cases, né? Falar, é possível, dá para fazer. Mas eu acho que é muita, sei lá, seria muita empáfia minha falar que, olha, a gente tem que fazer isso e aquilo. Acho que cases, sim, sem dúvida, o cara fala, putz, olha que legal, que dá para ter esse tipo de coisa, dá para fazer dinheiro, dá para crescer, dá para ter um impacto, dá para transformar com essa mentalidade. Mas eu acho que é inevitável
principalmente as novas gerações, de novo, vou falar. É inevitável. E não é nada esotérico do tipo crianças arco-íris. Não, é porque eu tô nos meus 40. Quando eu fui para a faculdade, o capitalismo tinha acabado de ganhar do comunismo, né? Assim, né? Caiu o comunismo em 1990, o capitalismo, o pessoal estava falando fim da história, né? O capitalismo ganhou. Então a gente cresceu, ou eu cresci, sem problematizar o capitalismo. O capitalismo é bem melhor que o comunismo. E ganhou. Ótimo. E aí ficou como o único modelo. E aí a gente começou a olhar para esse modelo. E começou a problematizar esse modelo. Então as gerações mais novas já crescem com a gente problematizando o modelo vigente. Porque não tem comparação. É esse o modelo. Então você fala, puta, ó, tá deixando muita gente de fora. Pô, tá queimando a floresta. Então já é uma geração que cresce sem idealizar o modelo capitalista, falando, olha, posso até concordar com você que é bom, mas tem coisa que dá para fazer melhor. Então, conforme essa turma está entrando no mercado de trabalho, ganhando mais idade, empreendendo, é mais natural. E, pô, eu vejo isso, sem fazer campanha de PR nem nada, o número de empreendedores que se preocupam com o impacto em 2010 versus os que se preocupam com o impacto em 2022, assim, cara... Mesmo quem não se preocupa, hoje fala que se preocupa. Mas digo assim, eu acho bom. Eu não acho ruim, eu acho bom. E eu brinco que essas pessoas não sabem onde eles estão se metendo quando eles fazem isso. Porque eles acham que é uma boa ideia. Mas é uma boa ideia no curto prazo. Mas no médio prazo, ou você faz isso de verdade, ou aquelas pessoas que você atraiu. Voltou. Volta falando, cara, você é full of shit, vou sair daqui. Mas eu acho bom porque, assim, em algum lugar, a turma está sentindo que precisa falar isso. Então, é uma evolução. Então, acho que é continuar falando, é trabalhando para ter cases e esperar maturar. Porque vai maturar. A gente passou uma hora, a Ju já tá me olhando assim, ó. A gente passou uma hora, eu queria ir... Cara, pra gente finalizar, assim, pra quem... Acho que tem muito empreendedor de impacto, ou futuro empreendedor de impacto que vai estar assistindo isso. Que dica, ou que recomendação, ou que palavras você quer deixar pra essas pessoas? Além de procure a Vox, eventualmente, no momento. Procure a Vox. Acho que faça, né? Eu acho que... Câmera 3. Acho que faça. Precise. A gente está vendo, né? O mundo está cada vez mais complexo, tem um monte de problema para resolver. De novo, através de modelos de negócio, a gente vê que dá para fazer diferença. Acho que, de novo, a Octa é um caso... espero que vire clássico, espero que vire um desses grandes cases. E eu acho que é importante a pessoa se preocupar mais com o problema que ela quer resolver e menos com a solução que ela idealizou. Porque é importante falar que essa primeira ideia que você está tendo não vai ser a que vai dar certo. Por experiência. Essa ideia que você está na cabeça agora, hoje, não é a que vai dar certo, mas é importante você testar e ter a flexibilidade para ir adequando. Mas se você acredita e tem paixão por aquele problema que você quer resolver, é aí que você tem que focar. E eu vou falar, eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com isso, o pessoal tinha uma onda em RH começou a dizer, faça uma coisa que você ame, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Vocês já ouviram isso, né? Nada disso. Continua sendo tão difícil quanto, mas a verdade é que você tem mais força para superar os obstáculos, porque você vê um sentido no que você está fazendo. Então, se mantenha fiel e quando você pensar em desistir, que eu já fiz isso várias vezes, tem um exercício que eu faço, que eu recomendo para todo empreendedor. Se imagina daqui a 50 anos ou quando você está morrendo, olha para esse dia de hoje que você está a fim de desistir e pergunta, o meu eu daqui a 50 anos acha que eu fiz uma boa decisão ou que eu desisti muito cedo? E aí segue esse cara mais velho aí que tá depois dessa, a Júlia chorando ali, o pessoal... Cara, acho sensacional. Carreiras@Vox. Quer trabalhar na Vox? Quer receber aporte da Vox?
Tudo aqui. Mas acho que é muito legal a gente ter o outro lado. Porque a primeira solução que a gente pensou na Octa não era a solução que a gente tem hoje. O negócio a gente vai mudar, pensando vai várias mudar, vezes, vai vai mudar. mudar. A gente também, coletivamente, já pensou em desistir várias vezes. Em todo projeto a gente fala pro empreendedor, pensa na dor, não na solução. É a mesma dor que você teve. Pô, se o eu lá de trás soubesse o trabalho que ia dar, talvez não teria começado, mas depois que você apostou indo, né? tudo, você mais vai um dia, indo. só mais um dia, só mais um dia. É Não, e isso. por isso que a gente tá fazendo esse podcast, pra ficar registrado na voz do fundo e não na nossa. É isso. Vai lá ver o que o Mais Wilson um dia, falou. mais um dia. É isso. Mas acho que tem uma coisa que a gente também se pegou em algumas dúvidas de vez em quando, que é... A gente não tinha todas as respostas no começo. Pô, a gente gera impacto, mas qual o impacto exatamente que a gente gera, como a gente mede? Sim. E conversar com vocês, conversar com o ecossistema ajudou a clarificar. Então, acho que quem tá em casa pensando em empreender em impacto, acho que é também conversar com as pessoas. Porque você não precisa ter todas as respostas E de não vai ter, largada. né? E não vai ter. E alguém já passou pelo mesmo problema que você tá passando e vai ajudar. Antes da gente acabar, a gente tem um mimo, Olha diria Só vim por a isso. Júlia. É. Os nossos Passa na frente da tela. apoiadores mandaram um mimo. Eu tiro agora, é pra mostrar? Você que sabe, você quer... Ó, um vinho. Oh, vinho. Vegano. É de uva. A gente ficou na mesma dúvida e uma camiseta da Mínimo. Pessoal que apoia a gente aqui. Obrigado. Cara, Daniel, muito obrigado aqui Prazer pela aqui. presença, por dividir aqui um pouco da sua história, do seu conhecimento com a gente. E espero que essa nossa breve conversa tenha motivado mais gente a seguir esse caminho. Se quiser deixar alguma palavra final. Não, estamos à disposição. É isso. Aquela já foi a palavra final. E continua empreendendo, vamos embora. Boa. Valeu. Cara, Valeu. obrigado. Valeu. Gente, foi isso hoje. Acho que teve uma história. Já esqueci dos recados. Siga a gente. Tá tudo... Quem estiver vendo corte, quem estiver vendo no YouTube também tá tudo disponível em outras plataformas. Se inscreva lá na Snack, snack.co, para receber todos os nossos conteúdos futuros, outros episódios, todas as nossas atualizações, reportes, tá tudo lá. Obrigado, Daniel. E até a próxima. Valeu.